detalhes. Se voltares atrás ao primeiro amor, tudo em paz, todos os detalhes. Se voltares atrás ao primeiro amor. If it lifts you higher, put in me your desire, a passion worthy of your name. On the sound forever, heart and heaven together, singing holy is your name. And if it lifts you higher, put in me your desire, passion worthy of your name.
Olá, meu irmão, minha irmã, olá, amigo, você que nos acompanha aí pelo canal da CIBA Anápolis. Nós glorificamos ao Senhor e glorificamos a Ele por nossas vidas, pela sua vida que nos acompanha aqui por este canal. E desde já quero glorificar ao Senhor e também agradecê-lo pela sua vida. E, mais uma vez, obrigado por participar conosco mais esse domingo de lockdown, mas com certeza logo isso tudo vai passar, porque tudo isso passa, né? Todas as coisas, e nós estamos aqui para, justamente, juntamente com você, a gente glorificar a Deus, a gente louvar a Deus, a gente cantar, a gente compartilhar alguns momentos de intercessão, porque não somente nós, da Segunda Igreja, mas você que está aqui em Anápolis, em Brasília, no Brasil e também fora do Brasil, nos acompanhando neste momento. Eu gostaria de orar para que realmente Deus falasse e fala, né? Ele vai falar através deste momento de culto, tá bom? Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas. E nesse instante, Senhor, eu te glorifico, te exalto, rendo glórias ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, é aquele que nos deu vida e nos deu também a salvação em Cristo Jesus, nos deu a condição de ser chamado teus filhos, Senhor, através do teu Filho amado. E também nos deu a presença do teu Santo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E também nos consolar. E como precisamos do teu consolo nestes momentos tão difíceis em que a nossa cidade, o nosso país, o mundo está vivendo, Pai, diante de tanta dificuldade por conta dessa crise sanitária, por conta da pandemia, das questões políticas, das questões econômicas. Enfim, Senhor, nós te pedimos a direção do Senhor. Eu te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos e amigos, eu queria, nesse instante, fazer alguns comunicados a você, e lembrando que, mesmo diante de tanta dificuldade, tudo, nós precisamos cuidar uns dos outros, não é isso? E para que a gente cuide como instituição e como cidadão, né? Como pessoas, ser humano, nós precisamos de recursos. E esses recursos, eles vêm, em primeiro lugar, vêm do Senhor. Deus já nos abençoou, Deus já nos deu condições para cuidar uns dos outros. Deus nos deu condições para ajudarmos uns aos outros, não com a ideia de assistencialismo, mas por amor. E para isso, não tem como nós vivermos uma vida como igreja, né? Como cidadãos que somos, e não tem como a gente viver sem ajudar uns aos outros. E para isso, nós precisamos dos recursos. E a gente sabe que não é fácil. Tudo que vamos fazer, a gente precisa dos recursos. Então, está aí o Pix da igreja. E por quê? Nós temos alguns desafios, e esses desafios é de ajudar pessoas. Tem famílias passando por dificuldades, nós temos ajudado algumas pessoas, algumas famílias, e também tem os projetos, tem os missionários que estão no campo, que são sustentados pela própria igreja, pelos irmãos, enfim. E é um momento bem singular e crítico esse que nós estamos vivendo. Então, abra cada vez mais o seu coração, lembrando que não é simplesmente a gente passar um recurso para uma instituição religiosa, mas para que a gente, como igreja e como amigos que somos e como irmãos que somos, ajudar uns aos outros. Amém? Lembrando também, meus queridos, que nós temos
aí alguns desafios e também algumas parcerias que nós fizemos, e gostaria que os irmãos e amigos estivessem atentos com relação aos nossos parceiros. Nós temos aí o INGO, o Laboratório INGO, que é um dos nossos parceiros. Você tem um desconto bem significativo, você membro e congregado da igreja, você que frequenta. E se você ainda, mesmo você não sendo, procure o INGO e faça ali os seus exames, faça o seu... Enfim, vamos apoiar aí o nosso parceiro. Um outro parceiro que nós temos também é a Drogaria Ultra Popular, que tem também ali do bairro Jundiaí, na pessoa do Josafá e da Ana Paula, também é os nossos parceiros, com desconto bem bacana para aqueles que procuram ali, tá bom? E esses são os nossos parceiros. Já passou o momento de fazer o merchan. Eu gostaria, nesse momento, de deixar com os irmãos uma canção com a nossa irmã Vitória. A irmã Vitória, ela vai trazer um momento de inspirativo musical aí para nós. Eu gostaria que os irmãos ouvissem essa canção e louvassem ao Senhor com esta canção. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar em cada lar nesse momento. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, pelas redes sociais para louvar e engrandecer ao Senhor e também para estarmos juntos. Eu creio que Ele está presente aqui, mesmo que nós estejamos distantes uns dos outros, cada um na sua casa, mas o Senhor está em nós, então é isso que nos une. Então vamos cantar que Ele está presente aqui? Amém? Agora de intercessão, você que tem, eu sei que muitos aqui têm muitos pedidos a serem feitos. Vamos lembrar aqui do Edson, irmão do Nilson, do irmão Nilson lá da igreja, que está com estado crítico lá no hospital, na UTI. Os médicos desenganaram, mas quem dá a última palavra é o Senhor, a gente sabe disso.
E lembrando também do consolo do Senhor para a família do Enos, da Shirley, que perderam a sua vozinha no dia de hoje, também vítima, não lembro agora se foi questão de Covid, mas perdemos mais uma pessoa. Orar por aqueles que perderam familiares, amigos, e a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito crítico e difícil, o mundo todo está vivendo assim, mas que a gente não perca a esperança e nem o amor um pelos outros e o cuidado uns pelos outros. Vamos orar por aqueles que foram diagnosticados com a Covid, estão em suas casas recebendo todo o medicamento e sendo cuidado pela família. Mas eu gostaria também de desafiar você se você conhece alguém que está em casa ou alguém que está no hospital e a família está muito abalada e sem esperança, então faça uma ligação, ligue para a família, ou aqueles que estão em casa, acamado, ligue, dê uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, faça uma visita, vá de encontro, no caso aqui, leve alguma coisa, um mimo, não precisa entrar, deixe algum mimo para a pessoa sentir que é amada por você e que você se importa por ela. Então, nós vamos orar neste momento pela vida, não só das pessoas que estão acamadas e adoentadas, mas também pelos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, colocando em risco as suas próprias vidas. Vamos orar por essas famílias, por essas pessoas, as suas famílias. A gente soube de casos de médicos, enfermeiros, que estão passando por uma dificuldade muito grande emocional, que estão realmente tendo muita dificuldade. Então, vamos orar por essas pessoas também, pelos maqueiros, os atendentes, as pessoas que trabalham com alimentação, as pessoas, os policiais, o SAMU, as pessoas que trabalham no SAMU, enfim, vamos orar também, meus irmãos, pela nossa nação, por essa crise política que nós estamos vivendo, essa polaridade toda, pela a corrupção que parece que não acaba nunca, e orar também, ó Pai, pelos demais países, para que o Senhor cure a nossa terra, cure o mundo, nos livre não somente da pandemia, mas principalmente do pecado que assola e destrói pessoas, famílias, cidades e também os países. Amado Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero muito te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E neste momento queremos clamar ao Senhor, ó Pai. Clamar pela vida do Edson, Senhor. Irmão do Nilson, que está na UTI, desenganado, ó Pai, pela medicina. Mas nós cremos que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor é o único que dá o ponto final na vida de todo ser humano. O Senhor inicia e o Senhor termina a vida do ser humano, porque o Senhor é criador de todos nós, ó Pai. E nós te clamamos, sabemos que a tua vontade é que vai prevalecer, mas nós te pedimos para que realmente o teu nome seja glorificado, ó Pai, na vida do Edson, Senhor. Pedimos também um consolo sobre a vida, Pai, da família do Enos, da Shirley, que perderam a sua vozinha. Esteja abençoando e consolando essa família, Pai. Console também todas as famílias que perderam, Senhor, um ente querido. Peço o conforto do Senhor sobre a vida do Kennedy e da sua família, que perderam o seu paizinho, a sua mãezinha, Pai. Esteja com ele também. O Marcos, Senhor, que também perderam o seu pai, a sua mãe. Ó Pai, quantas pessoas têm passado por dificuldades, Senhor. Cure, Senhor. Cure aqueles que ainda estão precisando da cura do Senhor. Que o Senhor vá de encontro àqueles que estão no leito, na UTI. Reverta essa situação que não é só na cidade de Anápolis, mas é no estado, é no país, é no mundo, Senhor.
Cure, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Pedimos também, ó Pai, as lideranças, Senhor, na nossa cidade, no país, no mundo, Pai, para que realmente eles tenham a sensibilidade que vem do Senhor, ó Pai, o compromisso, a responsabilidade, Senhor, de gerir os recursos, Senhor, para que realmente não seja desviado, Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa corrupção caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Revele aqueles que têm desviado, Pai. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, cure as nações, Senhor. Eu lhe peço, ó Pai, não é porque nós merecemos alguma coisa, nós não merecemos. Nós pedimos porque nós cremos no teu amor, nas tuas misericórdias, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, Senhor. Então, é no nome santo e eterno de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos ouvir mais uma canção e logo daqui a pouco nós compartilharemos com os irmãos uma palavra do Senhor para o seu coração. Quero, nesse instante, que os irmãos reflitam, porque nós, mesmo diante desse momento tão complicado que a gente vive, nós não podemos deixar de agradecer por tudo aquilo que o Senhor, pelo que Ele é, né? E pelo que Ele faz nas nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas. Então, essa canção vai falar sobre que precisamos agradecer. Eu sei que é difícil falar para uma pessoa que acabou de perder um pai ou uma mãe, e perder uma avó, um ente querido, um amigo. Eu sei que é difícil, mas o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos disse que para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A nossa vida não se limita só nessa vida em que estamos vivendo, nessa terra. Então, creia nisso, agradeça a Deus. Vamos compartilhar nesse momento essa canção e vamos louvar com a nossa irmã. Irmãos, nesse momento agora vamos estar agradecendo ao Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito na nossa vida. E são vários os motivos para agradecer. Nós vemos mesmo no grupo da CIBA quantas pessoas estavam com o Covid e já têm sido curadas, já estão se restabelecendo, outras estão voltando para casa e outras ainda eu creio que vão ser curadas. Ontem mesmo a gente teve um momento maravilhoso de oração. Estávamos reunidos, oramos por várias famílias e eu creio que o poder da oração é maravilhoso, é muito importante, nós precisamos continuar nesse espírito de oração. Então vamos agradecer por essas pessoas e agradecer pela vida. Por tudo que vais fazer.
amém. Quero desde já agradecer a Vitória, que se colocou à disposição para nos conduzir em louvor e adoração ao nosso Deus. E antes de passarmos para a exposição da palavra, eu gostaria que os irmãos lembrassem que hoje nós vivemos um momento atípico, né, na nossa sociedade, muito atípico. E eu gostaria muito que os irmãos orassem em seus lares, orassem e lembrassem das pessoas. Eu acredito que esse momento em que a gente vive é um momento que Deus nos dá a oportunidade de nos aproximarmos uns dos outros, da gente pensarmos como pessoas, como seres humanos, e abrir mão, às vezes, dos nossos preconceitos, às vezes, dos nossos idealismos, sabe? Eu acredito que Deus permite, eu não estou dizendo que Deus quer isso tudo para a humanidade, muito pelo contrário. Deus tem um ideal, e o ideal dele é que vivamos em harmonia, possamos cuidar uns dos outros como sociedade. Por isso que chama sociedade. Sociedade porque nós somos sócios de uma vida que ele mesmo nos deu. E eu queria compartilhar com os irmãos, antes eu queria agradecer aí as pessoas que nos seguem aí, as pessoas que estão participando, em especial quero mandar um beijo para minha mãezinha, minha irmã, que está lá em Brasília, meu cunhado, também agradecer a Adelaide, minha mãe, o Jota, também a Adelaine, que está aqui, o Luiz Carlos, também agradecer pelo Carlos Henrique, da Igreja Verdade e Vida, Sal e Luz, agradecer também a Mel, a minha filhota, que está lá no Canadá vendo a gente. E então, assim, quero agradecer a todos que estão participando e os amigos da CIBA, os irmãos da CIBA, enfim, todos vocês, e se eu esqueci alguém, me perdoe, mas que todos sejam abençoados pelo Senhor. Vamos compartilhar aqui nesse momento um texto da Palavra de Deus, e esse texto eu gostaria, para ficar o som melhor, eu vou colocar o fone aqui, tá bom? E vamos compartilhar um texto, gostaria que vocês ficassem atentos aí, bem atento com o que vamos compartilhar com os irmãos. Ok? Então, queria compartilhar com os irmãos esse texto aqui, que se encontra em Abacuque, profeta, ali do Antigo Testamento, profeta Abacuque. É um texto bem curto, apenas 3 capítulos, mas eu gostaria que os irmãos e amigos ficassem atentos àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Alguns irmãos, eu já expus esse texto na igreja, mas eu gostaria de compartilhar com uma outra perspectiva. É interessante que o texto diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras iniquidade e me fazes ver opressão? Meus irmãos, o texto aqui de Abacuque, é interessante que Abacuque, ele ora a Deus, ele fala com Deus, porque é um diálogo aqui. É um diálogo de Abacuque, do profeta, juntamente com Deus. Abacuque foi um dos profetas, ele profetizou no Reino do Sul, em Judá, e essa carta ele viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E esse texto aqui, ele aconteceu ali antes do cativeiro do povo judeu, os 70 anos do cativeiro na Babilônia.
Então ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? E ele continua. É interessante que ele, no versículo 4, ele diz: por esta causa a lei se afrouxa e o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Será que vocês lembram de alguma coisa? Vejam bem, foi escrito há 600 anos antes de Cristo. E esse texto é tão atual, ele parece que foi escrito hoje ou ontem. E ele clamando a Deus: o que está acontecendo? Quantas coisas a gente tem visto na nossa sociedade? A justiça tem sido torcida, a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. Percebe, meus irmãos? E é interessante que Deus, ele responde agora ao Abacuque: eu trarei correção para esse povo. Deus respondeu ao pedido de Abacuque, concordando plenamente com a sua queixa. Deus reconhece a queixa de Abacuque, o seu servo, o seu profeta. Ele reconhece. Porém, é interessante que ele vai dizer para Abacuque como ele fará isso. E é justamente aqui que tem... Olha o que acontece. No versículo 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, Deus falou que vai resolver o problema da nação de Judá, mandando um povo chamado de povo caldeu, que aqui são os babilônicos, eles vão... Deus está mandando esse povo cruel, um povo ímpio, para trazer correção para o seu povo. Deus está sendo cruel com o seu povo. Mas lembrem o que está acontecendo lá atrás. O que acontecia lá atrás? Violência, iniquidade cada vez pior, a justiça frouxa, sabe? Não havia... as pessoas, havia questão social, tudo bagunçada. E aí Deus, ele vai e diz: Deus respondeu ao pedido de Abacuque, concordando plenamente com a sua queixa. Só que a maneira que Deus age não é a maneira que a gente acha que vai ser. É a maneira dele. No entanto, ele vai mandar um povo ímpio. Então, Abacuque diz assim: assim não, Senhor. Lá no versículo, lá na frente, no 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para que executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Porque Abacuque sabia quem era esse povo. Um povo mau, um povo cruel. E aqui ele vai discorrer, no versículos anteriores, ele vai discorrer e falar quem é esse povo. E o mais impressionante aqui, meus irmãos, é que Abacuque, ele fica surpreso. Como que o Senhor vai fazer isso com a gente? Apesar da gente. E é difícil entender os desígnios de Deus, ou as permissões de Deus diante de situações difíceis em que vivemos. Eu tenho plena convicção que você e a humanidade toda deve estar perguntando: por que Deus? Meus irmãos, ao longo da história da humanidade, quantas catástrofes, quantas tragédias,
quantas coisas aconteceram nessa face da terra. E a gente se pergunta, por que, Deus? Mas a gente não pergunta o que está acontecendo com as nossas vidas. Então, vamos caminhar mais um pouquinho? Abacuque esperando a resposta de Deus. E é interessante que no início do capítulo 2, aí que está exposto aí no capítulo 2, versículo 1, olha o que Abacuque fala. Primeiro, Abacuque faz uma queixa diante de Deus. Deus escuta e reconhece sua queixa e realmente Abacuque está certo. Só que Deus fala que vai resolver o problema dessa queixa dele e de outras pessoas. Só que da maneira dele. E aí logo Abacuque vai e faz uma tréplica para Deus. Como assim, Senhor? Vai usar esse povo cruel? E agora, só que Abacuque toma uma decisão e serve de ensinamento para cada um de nós. É a gente refletir diante de toda a situação que a gente vive. E ele espera a resposta de Deus. Olha só no capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Veja bem, ele entende a resposta, ele aceita a resposta de Deus, mas o que ele faz? Ele sobe a torre de vigia, que dá a ideia aqui de quê? De oração, de esperar em Deus. E ele espera a resposta de Deus. E Deus responde. E Deus responde, no entanto, que no versículo 2, ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Escreve a visão, o que eu vou falar para você, Abacuque. Escreve essa visão de maneira que as pessoas, até aquele que passar correndo vai enxergar. Eu acredito aqui que foi o primeiro outdoor na face da terra, porque devia ser muito grande. Então, na realidade, o mais impressionante aqui, que lá na frente o próprio Senhor diz que eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. E ele diz, ele está se referindo aqui, o soberbo, daqueles que praticam a iniquidade, daqueles que praticam a maldade, daqueles que estão distantes de Deus. E ele diz o seguinte: mas o justo viverá pela sua fé. Olha que legal. Olha que maravilhoso aqui. Então, primeiro, Deus ouve Abacuque a sua queixa, e era real. Existia um problema com o povo de Judá. Eles tinham se distanciado de Deus. Eles tinham se distanciado uns dos outros. A impiedade reinava, e não é diferente do que nós vivemos hoje. Não é diferente. E aí Abacuque ouve de Deus que ele vai fazer a correção, só que do jeito dele. Ele não consegue, em primeiro momento, reconhecer e entender isso. Mas Deus tem os meios dele. E nesse momento a gente olha um texto desse como um texto apocalíptico e um texto que muitos vão sofrer. Mas como nós falamos no início, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, mas ânimo nele, porque ele venceu o mundo por nós. Então, diante disso, Abacuque ele toma uma decisão, e é uma decisão que eu e você devemos tomar. Esperar em Deus. Mas esperar levando uma vida de qualquer jeito, não. Esperar no Senhor, virando a nossa vida para Ele.
colocando a nossa vida nele, em Deus, orando a ele para que ele nos responda e nos faça enxergar a visão, ter a visão que ele quer que tenhamos. Porque, meus irmãos e amigos, eu tenho plena convicção e creio nisso, de que Deus, ele tem um propósito diante disso tudo que nós estamos vivendo. Mas o justo viverá pela sua fé. Então, Deus tem os motivos dele. No mesmo capítulo, ele vai mostrar, para dar um consolo, um conforto para Abacuque, ele vai mostrar o fim dos caldeus. O fim dos caldeus, ou seja, o fim dos ímpios. Aquele lá na frente, para acumular bens de outros, confiar nas fortalezas humanas, edificar a cidade com sangue e iniquidade, envolver outros no pecado, praticar idolatria aqui, essa ideia de idolatria aqui, não é simplesmente desviar o foco de Deus e colocar em outra coisa ou em outra pessoa. Isso é idolatria. É substituir Deus, é a gente colocar a nossa vida a dispor de outros deuses, e aí entra um monte de coisa. Entram coisas e pessoas. Percebe? Então, acumular bens é o que é roubar de outras pessoas, é confiar nas fortalezas, aquilo que o homem constrói, é confiar e edificar a cidade com a desgraça do outro. Quantos países, quantas pessoas, líderes, governantes fazem isso? Envolver os outros em pecado, estimular as pessoas a distanciarem de Deus. Então, é justamente isso aqui, o fim dessas pessoas, Deus vai mostrando. O fim para o ímpio, aqui representado aqui pelos caldeus, os babilônios. E Abacuque, aqui o servo diante de Deus Santo, no capítulo 2 em diante, Abacuque vai compreender e vai entender. Ele pede misericórdia a Deus, ele louva e dá glória a Deus. Pedindo-lhe sabedoria, ele reconhece o poder e a justiça de Deus. Ele vê Deus maior que o universo, os inimigos e as circunstâncias adversas. Ele suporta a grandeza da revelação com dificuldade, porque ele sabe que é difícil essa visão, porque, gente, esse texto é um texto apocalíptico, mas nem todo texto apocalíptico, a gente tem que dar ênfase, como diz, eu não gosto de usar essa palavra, mas dar ênfase à desgraça, não é isso. Deus está mostrando que mesmo diante da dificuldade que você está vivendo, Abacuque, mesmo que eu vou mandar corrigir o meu povo com a ida dos caldeus até vocês, mesmo que vocês vão passar dificuldade, os ímpios, eles vão perecer, eles não vão subsistir a minhas decisões, ao meu braço forte. E aí aqui ele reconhece, o Abacuque, ele reconhece, é isso que nós precisamos, eu e você, diante dessa situação que a gente está vivendo. Eu não sei você, eu não quero, gente, por favor, entendam, sejam sábios no ouvir. A questão não é uma questão de política ou não, a questão aqui é que hoje vocês percebem, principalmente aqui no Brasil, a justiça afrouxou-se. Quantas pessoas condenadas foram libertas? Hoje, os bandidos, eles não têm dó e nem piedade. As pessoas cada vez mais vão cometendo crimes atrás de crimes, porque está tudo bagunçado. O certo virou errado. Então, assim, as coisas absolutas da vida se tornaram relativas. Então, é nisso que o texto está nos ensinando, para que a gente, e Abacuque, ele reconhece aqui, porque ele orou, ele buscou Deus,
E ele compreendeu qual é o fim do ímpio. Ele pede a misericórdia, ele louva e dá glórias a Deus, pedindo sabedoria. Peça sabedoria. Você que está ouvindo, peça sabedoria. Reconheça o poder de Deus. Entenda que Deus é maior que o universo, que o inimigo, que todos esses que estão fazendo besteira, não só no Brasil, mas no mundo. Creia que Deus vai nos dar paz diante dessas circunstâncias. Eu sei que é difícil entender essa revelação, mas suporte a grandeza da revelação de Deus. E aqui, por fim, é Abacuque que deposita toda a sua confiança no Senhor. Mesmo que falte tudo. E é interessante que o Abacuque, já finalizando aqui, o Abacuque, ele diz lá no versículo 17, 18, e a gente tem até aquela canção, que eu acho que o Fernandinho também canta, né? Que ainda que a figueira não floresça, e não haja aqui, meus irmãos, fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque a gente só vai encontrar paz nesses momentos de dificuldade. Eu não sei qual é o seu momento de dificuldade. Eu não sei, mas Deus sabe. Se a gente for pensar do maior para o menor, a gente entende que o Deus que fez a vida, ele vai sustentar essa vida. Abacuque, ele estava desesperado, porque o seu povo tinha perdido a direção de Deus. Em Deus, né? Não a direção de Deus, mas em Deus. Eles abandonaram Deus. E a iniquidade, o pecado assolou o seu povo. E ele clama a Deus, e Deus o responde. E ele não consegue entender no primeiro momento, mas no segundo momento, ele toma uma decisão de orar e buscar a Deus, enquanto ele podia. E Deus fala com ele reconhece, ele entende, ele vê, ele tem uma visão reveladora de Deus. E Deus mostra para ele o fim da iniquidade do ímpio. Ele entende que ele precisava o quê? Ter fé. E é nisso que está aqui. O justo viverá pela sua fé. E Paulo vai reproduzir isso lá em Romanos 1,17. E ele glorifica, e ele lá no capítulo 3 do Abacuque, ele vai louvar como um salmo. E no final, ele diz isso aqui: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus quer te libertar, quer te dar paz, Deus quer te dar salvação de si mesmo, desse mundo. Isso não é utopia, gente. Não adianta, não é a paz que o mundo dá, não é uma paz com ausência de guerra e de tribulação, mas uma paz que só vem de Deus, do seu Criador. E agora, do seu Salvador, na pessoa de Jesus Cristo. Gente, mesmo diante da dificuldade, nós podemos encontrar salvação. A mensagem consoladora. Não precisamos compreender tudo que Deus faz, mas precisamos crer no seu amor, no seu poder e nos seus propósitos. Descanse o seu coração no Senhor. Que Deus nos abençoe e te abençoe. Entregue a sua vida completamente à pessoa de Jesus Cristo. E Deus resolveu o problema da humanidade mandando o seu próprio Filho. E é nele, é no próprio Deus,
é no próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Porque ele mesmo diz, eu quero te dar a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou, que excede todo o entendimento humano. Não tem como eu explicar isso para você, só vivendo isso. E para viver, você precisa virar diante de Deus e entregar a sua vida a Ele. Reconhecer que você é pecador. Assim como eu reconheço que a minha vida, quantas coisas eu falho. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu quero ser perfeito com Ele, mas eu só conseguirei romper com as dificuldades que eu tenho na minha vida, na minha alma, com as dificuldades que eu tenho, só em Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, meu amado. Que Deus continue te dando sabedoria, mas busque ao Senhor enquanto você pode achar. Amém? Que Deus continue te dando graça e que essa semana você tenha uma semana abençoada. E, se Deus quiser, amanhã termina o lockdown aqui em Anápolis e esperamos que essas coisas se normalizem, que o Senhor abençoe os lugares que estão produzindo a vacina e que cheguem as vacinas para todos os lugares mais remotos, não só no nosso país, em todo lugar. E eu quero convidar você para que no domingo que vem nós vamos ter o culto presencial, nós vamos comemorar o Dia da Mulher, no domingo que vem, porque não teve condição de comemorar domingo passado. Então, você que nos ouve, você que nos assiste, você está convidado para participar. Vai ser para toda a igreja, lógico, com distanciamento, todo mundo com máscara, todo mundo com cuidado, entendeu? Então, fica aí a dica e o convite. Beijo para vocês, que Deus continue enchendo a tua vida da graça dele. Quero também agradecer aqui o meu mano, o Ronaldo, que está lá em Brasília. Beijo no coração para vocês, para toda a sua família. Amo vocês, amo a minha igreja, amo minha família, enfim. Eu amo vida, gente. Nós precisamos amar vida. Somos imperfeitos, mas com a minha fragilidade, a gente vai encostar um no outro, que é mais forte que a gente, e a gente vai se completar para a glória do Senhor. Beijo no coração de vocês e uma excelente semana. E vamos continuar orando uns pelos outros. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, eu quero te agradecer, em nome de Jesus Cristo, pela vida de todos aqueles que participaram dessa live, desse culto. Continue abençoando a cada um, Pai. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, com todas as pessoas espalhadas na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.